Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape de Campinas. Você que é nosso aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula nesse domingo tão especial. E você que é nosso visitante, que é nosso amigo visitante virtual, que está aqui em Campinas, São Paulo, no Brasil e no mundo, seja muito bem-vindo. E eu convido você a continuar com a gente nesses próximos minutos. Se você não assistiu a aula passada, do domingo passado, que nós estamos trabalhando uma série nesse mês de outubro, e a primeira aula foi no domingo passado, eu convido você, depois dessa aula, a voltar lá e assistir, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como Ele vai falar no dia de hoje. Meu nome é Estevão Lopes, e nós estamos trabalhando um tema nesse mês de outubro, que o tema é o que os mentores da Bíblia nos diriam no ano de 2020. E nós estamos falando, escolhemos como nosso mentor a vida de José. Se você não conhece a vida de José, sugiro você voltar no vídeo anterior, mas José foi um homem muito importante na história do povo judeu. José chegou a ser governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do planeta na época dele. E José tem muita coisa a nos ensinar. E no dia de hoje nós vamos falar sobre traumas emocionais, sobre fraturas emocionais, aqueles problemas que muitas vezes nos travam, que muitas vezes nos impedem de ir além, muitas vezes nos levam a ter comportamentos e atitudes que a gente não gostaria de ter. Quando a gente estuda a psicologia, quando a gente estuda o desenvolvimento humano, eu trabalho em empresas, justamente trabalhando com pessoas e buscando o desenvolvimento das pessoas. Sempre que alguém chega para mim e um gestor de equipe ou o dono da empresa chega e fala assim, olha, fulano de tal está dando muito problema. E eu vou conversar com essa pessoa e logo a gente percebe que aquele problema de comportamento hoje nada mais é do que um reflexo de uma fratura, de um trauma do passado. Que no momento de estresse, aquilo que aconteceu lá no passado, às vezes 20, 30, 40 anos atrás, causa um efeito desastroso no dia de hoje. Quantas famílias muitas vezes têm problemas sérios e o problema não é de hoje, o problema é de 30, 40, 50 anos atrás, por causa de uma fratura, por causa de um trauma emocional. Quando a gente fala de trauma emocional é como se fosse uma fratura mesmo. Eu tive jogando bola, uma vez eu estourei, rompi o ligamento cruzado do joelho, eu tive que fazer uma cirurgia. E depois dessa cirurgia eu estou curado. Consigo andar, consigo me movimentar, mas às vezes quando eu vou correr eu sinto que o meu joelho não é mais o mesmo. Quando tem uma mudança de clima eu sinto o meu joelho doendo por causa daquela fratura. Quando eu vou fazer uma ressonância magnética ou um raio-x, parece que está curado, mas ele aparece que tem uma fratura lá. Assim também acontece nas nossas emoções. Muitas vezes um impacto emocional, uma briga, um conflito, de repente uma pessoa que nasceu num lar desestruturado, onde seu pai e sua mãe brigavam muito, onde tiveram situações, circunstâncias que traumatizaram aquele indivíduo, isso causa uma fratura emocional. E essa fratura, ela fica por anos. E às vezes num determinado momento de estresse, num determinado momento de pressão, aquela fratura, aquele trauma do passado, ele vem, ele grita. E muitas vezes a pessoa pode até se sabotar no processo. Ela pode estar num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento, mas por causa daquela fratura, acaba se sabotando e colocando tudo a perder. E quando a gente fala de traumas emocionais, de fraturas emocionais, o nosso mentor tem muito a falar sobre isso. Porque José foi uma pessoa
que ele teve uma infância muito difícil. E nós vemos que a maior parte dos traumas, das fraturas, elas acontecem lá no período da infância. E quando a gente olha a história de José, nós percebemos uma história com muitos momentos de traumas, de fraturas. Para a gente entender o contexto, quem era José? José era nada mais nada menos do que bisneto de Abraão, o pai da promessa. José era neto de Isaac, filho de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Então a gente percebe que José nasceu já num lar privilegiado, né? Era uma família abençoada, uma família que a história está na Bíblia, está registrada na Bíblia, na palavra de Deus. Mas mesmo sendo uma família abençoada, era uma família que tinha problemas. Então, quando a gente vê a história de José, que José ele tem os sonhos, né, de que ele ia se tornar uma pessoa muito importante. Deus dá uma visão para ele, que os irmãos iam se prostrar diante dele, os irmãos, o pai e a mãe iam se prostrar diante dele. Se você não assistiu a aula anterior, volta lá, assiste, que a gente falou sobre isso na última aula. E nós vemos assim, José ele teve esses sonhos, e esses sonhos eles reforçaram um problema de relacionamento que ele tinha com seus irmãos, porque os irmãos não gostavam muito dele, porque o pai tinha uma preferência por ele. Os irmãos não gostavam dele a ponto de quererem matá-lo, e só não mataram porque um dos irmãos falou assim: olha, por que a gente vai carregar esse peso para a gente? Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para o Egito. Tamanho era o problema de relacionamento que ele tinha com os irmãos. E olha que interessante, aqui a gente já vê uma repetição de padrão. Porque José tinha problemas com seus irmãos. Mas quando a gente olha a história do pai dele, Jacó, você pode ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, você vai ler a respeito da história de Jacó e você vai perceber que Jacó tinha um problema sério de relacionamento com o seu irmão. Porque Jacó, de uma certa forma, ele se apropriou da bênção da primogenitura, que deveria ir para o seu irmão Esaú. E por conta disso, o seu irmão teve raiva dele e queria matá-lo. Aquilo que aconteceu com o pai, agora está se repetindo e acontecendo com José. Por outro lado, nós temos Raquel, a mãe de José, e lá em Gênesis, no capítulo 30, você vai ver que fala um pouco da história de Raquel, e você vai ver que Raquel também tinha um problema sério de relacionamento com a sua irmã. Porque o que aconteceu? Jacó, quando ele saiu da casa dele, fugido para não morrer pelo seu irmão, ele foi para a casa do irmão da sua mãe, Labão, que era seu tio na verdade. E lá na casa de Labão ele conhece Raquel, que era mãe de José. E foi aquela paixão à primeira vista. E ele amava tanto Raquel que ele trabalhou durante 7 anos para ter Raquel. O problema é que depois de 7 anos, Labão, que era o sogro de Jacó, chega para ele e fala assim: olha, ao invés de dar Raquel, ele dá Lia, que era a irmã mais velha. Porque Labão vira para ele e fala assim: olha, aqui na nossa cultura, eu não posso casar a filha mais nova, eu tenho que casar primeiro a filha mais velha. E por isso, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel também como esposa. E ali já começa um problema de relacionamento, porque Jacó amava tanto Raquel e Lia começou a ter ciúmes disso. E aquilo começou a causar um problema de relacionamento. Então olha uma repetição de padrão acontecendo aqui. José tem problema com seus irmãos. Jacó teve problema com seu irmão. Raquel teve problema com seu irmão. E agora José também está tendo problema com seus irmãos. E lá, no capítulo 37, você começa a ver a história de José. E lá a Bíblia conta que Jacó amava muito a José. Amava a José mais do que os seus filhos, porque José era o filho da sua primogenitura. Mas eu gostaria de trazer ir mais profundo
e entender melhor esse cenário. Por que que Jacó tinha um relacionamento mais profundo com José? Quando você vê a história de Raquel, Raquel ela não podia ter filhos. E isso causava muita angústia para ela, isso causava vergonha, isso foi motivo de muita tristeza. Mas um dia Deus abençoa Raquel e Raquel tem a luz e dá a luz a José, e José nasce. Então eu imagino que o contexto em que José vivia era aquele cenário de Jacó tinha várias mulheres, né? Tinha Lia, tinha as concubinas com que ele teve filhos também. Ao todo eram 11 filhos. E eu posso imaginar aquele cenário cheio de crianças. As crianças se autocriavam, as crianças deviam ser largadas porque a mãe não dava conta de todos. E de repente nasce José, aquele filho que foi esperado, que foi ansiado, que foi desejado. E Raquel, ela devia dar muita atenção para José. Enquanto os outros filhos de Jacó eram largados, Raquel cuidava muito bem de José. Mas a história conta que Raquel ela dá à luz a mais um filho, a Benjamim. E quando Benjamim nasce, Raquel morre no parto. A Bíblia não diz exatamente qual era a diferença de idade entre José e Benjamim, mas provavelmente José era uma criança nessa época. E eu posso imaginar ali os traumas de infância que foram na vida de José. Imagina uma criança ficando órfã de mãe, aquela mãe que cuidava, que protegia, que fazia tudo para ele, de repente tendo que ser cuidada pelas madrastas, que já deviam olhar para ele com outros olhos, porque elas não gostavam de Raquel, porque Raquel era a mais amada de Jacó. José, criança, se sentindo abandonada pela morte da mãe, se sentindo fora do contexto familiar, porque talvez ele não era bem-vindo nem pelos irmãos, nem pelas madrastas. E acredito que isso conectou ainda mais José com Jacó. Isso aproximou ainda mais José de Jacó, a ponto de Jacó ir lá e dar uma túnica para José, toda especial. Mas eu posso imaginar nesse período, a Bíblia não relata, mas eu posso imaginar que até os 17 anos, José já sofreu muito. José teve que se virar para viver. José teve que se cuidar meio que sozinho. E talvez quem olhasse de fora, talvez olhasse assim, puxa, que crueldade, uma criança perder a mãe tão cedo, sofrer tanta rejeição por parte dos irmãos, se sentir fora do ninho dentro da sua própria casa. Mas quando a gente olha a história, eu creio que ali já começava a ser uma grande preparação para o que José viria a ser mais tarde. Ali já começava a ser uma preparação do emocional para que José pudesse se tornar o segundo homem mais importante do planeta. Mas a história não para por aí, porque José, com seus 17 anos de idade, é onde a Bíblia relata que seus irmãos tentaram matá-lo. Seus irmãos venderam como escravo. Eu posso imaginar a dor, a fratura emocional na vida de José nesse momento. Sendo rejeitado, sendo vendido, correndo risco de morte pelos seus próprios irmãos. Depois a história continua e José é vendido como escravo para o Egito. Ele vai parar na casa de Potifar, um homem importante ali naquele país. E como escravo ele começa a ter uma ascensão muito grande. Ele começa, Potifar, que era o seu patrão, o seu dono, porque ele era um escravo, ele começa a olhar José diferenciado. Ele vê que onde José coloca a mão, ali prospera, ali é a bênção. E é a ponto de ele vai lá e coloca José como o homem principal dentro da sua casa.
E a história, vocês têm aqui na Bíblia relatado que a mulher de Potifar começa a se apaixonar por José. E ela tenta seduzir José. Ela tenta de alguma forma seduzir José. E um certo dia ela arma todo um cenário para conseguir conquistar José naquele dia. E a história vocês sabem qual é. José foge, deixa a capa na mão da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar joga uma calúnia contra José, dizendo que ele tentou seduzi-la, ele tentou agarrá-la enquanto não tinha ninguém. Eu posso imaginar a dor, a fratura emocional de José nessa hora, porque ele foi injustiçado e foi parar numa cadeia. Eu consigo imaginar a dor, o sentimento de injustiça que José passou naquele momento. Mas o que nós vemos é que tudo isso foi necessário para que José chegasse no propósito que Deus estipulou para a vida dele. Talvez se José não tivesse passado por todo esse processo de dor, de aflição, de angústia, talvez José não tivesse se tornado o governador do Egito. E o que José tem a falar comigo e com você no dia de hoje? O fato é que muitas pessoas têm sofrido hoje, em 2020, por causa de traumas lá de trás. Por causa de acontecimentos que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás, que ainda hoje são sentidos e são relembrados são relembrados muitas vezes todos os dias, impedindo essas pessoas de viverem o melhor e o extraordinário para Deus. Talvez o que José, esse homem que teve tantos momentos de traumas, tantos momentos de impacto, tantos momentos de dores, o que José falaria para mim e para você é: tudo isso pode fazer parte de uma preparação daquilo que Deus tem para mim e para você. Para de olhar aqueles problemas, porque se José ficasse simplesmente olhando os traumas de infância, se José ficasse olhando para aqueles problemas, para aquela situação dos seus irmãos vendendo ele, se José ficasse olhando para as injustiças, Deus não poderia completar a obra na vida de José. Então, o que José falaria para mim e para você hoje é: tudo isso pode fazer parte do processo, da preparação para aquilo que Deus tem para mim e para você. É difícil, Estevão, mas dói. Estevão, mas machuca. Estevão, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo me livrar. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus tem um propósito na sua vida. E se algo de ruim, se algo de dor, se algo de triste aconteceu na sua vida, Deus pode ressignificar essa dor em alegria. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus tem para nós pensamentos de vida e não de morte. Deus cuida de nós nos detalhes. Meu amigo, minha amiga, eu te desafio no dia de hoje a olhar para trás, não mais com olhar de dor, mas quando olhar para trás e olhar aquele trauma, aquela fratura, você poder olhar e falar assim: o que eu posso aprender e como que Deus pode ressignificar essa dor, essa tristeza na minha vida? O que Deus pode fazer para transformar aquele pranto em alegria? Porque esse é o desejo e essa é a vontade de Deus para mim e para você. Para de olhar como sofrimento, mas olhe como aprendizado
fortalecimento. Porque quando nós olhamos na história de José, nós percebemos que tudo que ele passou foi necessário para que ele se tornasse o homem que ele foi. E cada um de nós tem uma história. Nós estamos aqui em 2020 escrevendo a história que Deus pensou e imaginou para nós. Não temos momento, nós não podemos ficar olhando para aquilo que aconteceu, mas nós temos que olhar para frente, seguindo para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Eu gosto de, quando eu penso na vida, eu penso como se nós estivéssemos dentro de um carro, na condução da nossa vida, onde na frente nós temos um para-brisa enorme, que é o futuro, cheio de promessas, cheio de promessas para a nossa vida, com sonhos, com possibilidades. Mas nesse vidro também tem um espelhinho, onde a gente olha aqui pelo retrovisor as coisas que ficaram para trás. Eu te desafio, meu irmão, no dia de hoje, parar de olhar simplesmente para o retrovisor e começar a olhar para o para-brisa enorme que tem na sua vida, à sua frente. Para de olhar e ficar travado aqui, porque enquanto a gente estiver travado nesse retrovisor, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Eu te desafio hoje a ter um encontro com Deus, a ter um momento a sós com Deus e pedir a Ele para que aquelas dores, aqueles traumas que ficaram lá atrás possam ser ressignificados na sua vida. E assim como José, que cumpriu a sua missão, você também possa chegar ao final da sua vida com o sentimento de que valeu a pena viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. E eu te convido para que no próximo domingo nós possamos estar juntos, nesse mesmo horário, domingo às 9 horas da manhã, eu e você, juntos, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Que Deus abençoe a sua semana e um excelente domingo para você e sua família. Amém.